Steel frame ou alvenaria. Eu vou te mostrar a verdade nua e crua desses dois métodos, todos os pontos fortes e todos os pontos fracos, sem mimimi, para você decidir qual é o melhor aí no seu caso. Eu já começo o vídeo te falando que todo mundo que tenta empurrar uma verdade absoluta goela abaixo aí para você, cara, cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado com quem te fala que o steel frame é a melhor solução do mundo e ela é a solução ideal para todo mundo. E também toma cuidado com quem te fala que steel frame não presta e que só presta alvenaria e ela é a melhor para todos os casos. Sendo assim, o objetivo desse vídeo é de fato abordar os principais pontos que fazem uma pessoa tomar essa decisão, que fazem você decidir o que é melhor aí para você, para que analisando esses pontos você consiga tomar a sua decisão embasada nos seus pontos fortes, no que de fato importa para você. Os pontos que a gente vai abordar aqui é velocidade, custo, qualidade, durabilidade e manutenção. Bora falar de velocidade. O steel frame é uma obra muito mais rápida do que a alvenaria. Geralmente é uma obra 2 a 3 vezes mais rápida do que a alvenaria, ou seja, se sua obra ia durar lá 10 meses, ela vai durar talvez 4 meses ou 5 meses, enfim, metade do tempo. Só que um ponto importante aqui é que essa economia na parte do acabamento ali, pintura, enfim, ela é praticamente ao mesmo tempo da alvenaria. A economia ela existe na fundação, é uma fundação mais barata e mais rápida, e também na parte aí de levantar as paredes. No steel frame é muito mais fácil e muito mais rápido todo esse processo. Então, se você precisa da sua casa, se você precisa da sua obra saindo num tempo muito mais rápido do que sairia na alvenaria, com toda certeza o steel frame vai te atender muito melhor nesse quesito, no quesito velocidade. Analisando o segundo ponto, que é o custo, ao contrário do que muitos acham, uma obra de steel frame hoje não sai mais cara do que uma obra de alvenaria. Na maioria dos casos, falando aí em obras de médio e alto padrão, o custo de uma obra de steel frame vai sair exatamente o mesmo. Sendo assim, eu acho que neste quesito as duas obras vão ficar meio que empatado. Porém, vale ressaltar nessa etapa de custo que, como eu disse na etapa anterior, é uma obra muito mais rápida. Então a velocidade de desembolso, a velocidade em que o capital vai sair do seu bolso é muito mais rápido construindo em steel frame, porque é uma obra muito mais rápida, você vai ter uma velocidade de desembolso muito maior, né, uma velocidade muito mais rápida do que na obra de alvenaria. Sendo assim, você tem que estar preparado para isso. No quesito 3, que é o quesito qualidade, na minha humilde opinião, eu acho que uma obra de steel frame tem uma qualidade infinitamente superior do que uma obra de alvenaria. Maior qualidade termoacústica, é uma construção com muito menos chance de patologia. Então, na minha opinião, se eu tiver que pontuar, eu acho que esse ponto vai para uma obra de steel frame que tem uma qualidade infinitamente superior à alvenaria. No quesito número 4, que é o quesito durabilidade, cara, com todo respeito, eu acho que vai dar um empate técnico. A gente vê obras de alvenaria com, cara, dezenas de anos. Essas obras ali têm uma relativa qualidade, enfim. Eu não acredito que a gente consiga pontuar, né, um dos dois métodos construtivos neste quesito, que é o quesito durabilidade. Eu acho que todos os dois vão atender muito bem, tá, neste quesito. Eu acho que tem obras aí de steel com dezenas de anos, com zero patologia, e a gente também consegue encontrar obras de alvenaria com dezenas de anos, também sem patologia. No quesito manutenção, ao contrário do que muitos acham, dar manutenção em uma obra de steel frame é muito mais fácil do que dar manutenção em uma obra de alvenaria. Obra de alvenaria, toda e qualquer manutenção que você vai fazer, ampliação ou qualquer coisa desse tipo, você precisa quebrar para, de fato, ter acesso ao interior daquela parede. Se você vai arrumar, por exemplo, um cano que estourou, um cano que apresentou algum tipo de problema, você tem que quebrar todos aqueles tijolos, né, destruir o reboco, enfim, para que você consiga ter acesso ao interior daquela parede. E uma obra de steel frame é muito mais simples, você praticamente vai desmontar aquela parede. Aquela mesma placa que você tirou, muitas das vezes, né, aquela placa interna ou externa, você vai conseguir voltar até ela mesmo para o lugar. Então, tudo é muito mais simples
né, numa obra de steel frame, se tratando de manutenção, disso eu não tenho dúvida. Neste quesito, o ponto vai para o steel frame. Dá uma paradinha aí, cara, dá um like no vídeo, eu preciso do seu like, isso é muito importante para mim, muito importante para o canal. Semanalmente a gente produz um conteúdo muito bom aqui sobre mercado imobiliário, sobre investimentos, sobre construção, então segue o canal, curte o vídeo, me adiciona lá no Instagram para você poder ficar por dentro do que de melhor tem do mercado imobiliário. Beleza, Guilherme, mas você falou qual método construtivo eu devo escolher. Você precisa fazer algumas perguntas para você mesmo. Cara, você tem muita pressa? Você tem urgência para que aquela obra saia de forma muito mais rápida? Você tem uma necessidade de ver essa obra concluída de forma mais rápida? Se a sua resposta for sim, eu te falo que o steel frame já vai pontuar para você nesse quesito. Mas não, eu estou tranquilo, quero fazendo minha obra por etapa, à medida que o dinheiro for entrando, eu vou construindo ali devagarzinho. Cara, com toda certeza o steel frame não é para você, tá? O steel frame não é uma obra que você vai fazendo ele ali devagarzinho, tá? É uma obra muito rápida. Então, se o seu objetivo é ir construindo devagar, o steel frame não é para você. Um ponto também a ser levado em consideração é a questão da sua obra. Você necessita ter uma obra mais limpa. Às vezes a sua obra, por exemplo, é num condomínio fechado, lotado de regras. Você precisa de uma obra mais rápida ali, mais limpa, mais organizada. É um ponto muito positivo para o steel frame. Agora não, eu vou construir aí na rua, para mim é tranquilo, eu quase não visito a obra, não importa. Eu particularmente sou um construtor e eu odeio obra desorganizada, mas se isso para você não pesa, talvez a alvenaria lhe atenda. Flexibilidade de orçamento também é um outro ponto. Quando a gente falou de custo, eu não coloquei aqui, mas o steel frame é uma obra muito precisa no que tange orçamento. Então, se você tem um orçamento que é extremamente inflexível, que você tem que ter ali pautado, valor orçado e valor executado, o steel frame vai atender muito bem essa sua demanda. Agora, se não, se você tem um orçamento flexível, se você gosta de ir mudando as coisas ali no decorrer da obra, cara, a alvenaria talvez seja a solução ideal para você. Um outro ponto é mão de obra especializada. Talvez na sua cidade, na sua região, não tenha nenhuma mão de obra especializada para steel frame. Isso também pode pesar na sua decisão. E é muito complicado falar disso, porque eu sou um construtor, eu construo nos dois métodos construtivos, eu tenho migrado cada vez mais a minha construtora para o steel frame, mas eu odeio a galera que fica meio que cagando regra, falando que pô, só o steel frame presta, o steel frame é a solução para o mundo. Cara, é uma construção muito mais inteligente, é uma construção muito melhor, é uma construção muito mais rápida, mas às vezes pode ser que não se enquadre nos seus objetivos. Hoje, por exemplo, eu tenho duas obras que são parecidas e uma é de steel frame e outra é de tijolo. O que me fez tomar a decisão de construir essa casa de steel frame e essa casa de tijolo? A casa que eu estou fazendo de steel frame era uma casa que eu tinha tempo para planejar ela, era uma casa que algumas necessidades que eu tinha ali, como até mesmo velocidade de obra, só o steel frame poderia me atender. Agora já a casa que eu estou construindo de tijolo foi ao contrário. O projeto arquitetônico estava pronto e eu não tinha nem tempo hábil para realizar o projeto de steel frame e os projetos complementares. Eu já estava com uma equipe de pedreiro parada, precisando começar a obra e eu não tinha nem tempo para poder realizar todos esses projetos. Então eu falei, cara, vai de tijolo mesmo. A minha casa, a casa que eu vou começar para mim, uma casa da minha moradia, ela vai ser de steel frame. Por quê? Porque eu enxerguei todas essas vantagens nesse método construtivo. Sendo assim, analisa todos esses pontos para que você consiga tomar uma decisão que vai ser melhor para o seu caso. Obrigado por assistir o vídeo, espero ter te ajudado e valeu!